Capítulo 349. Devido ao grito do espectro Steve, a enfraquecida senhorita Sharon também revelou uma expressão dolorosa. No entanto, ela ainda conseguiu fechar a palma da mão com muita dificuldade, fazendo com que os raios de luz fossem cortados, o que fez com que a ilusória e misteriosa porta de bronze desaparecesse. Klein sabia que a situação estava ficando ruim. Suportando sua dor de cabeça, rapidamente deu um passo para trás e entrou no fogo. Sua figura desapareceu rapidamente e reapareceu em outra explosão que aconteceu em uma direção diferente. Ele tinha acabado de pular, na tentativa de contra-atacar, quando viu Steve, o homem de meia-idade com a capa vermelha escura, parar em seu caminho em vez de persegui-lo, como se estivesse esperando por algo. Klein de repente se sentiu agitado. Sua cabeça estava tonta e seu estômago deu um espasmo. Ele enfraqueceu rapidamente, mas não tinha ideia do porquê. Marique, que acabara de se recuperar do grito agudo, também teve uma reação anormal. Ele constantemente estendia as mãos para se agarrar, como se seu corpo sofresse de uma coceira incontrolável. Ele engasgou enquanto usava suas unhas longas e afiadas para rasgar suas roupas e deixar listras brancas em seu corpo. Quanto mais ele coçava, mais fundo ficava, fazendo com que suas finas listras de sangue vazassem. Sharon caiu no chão, mas não conseguiu se levantar novamente. Seus olhos azuis perderam o foco, como se ela não pudesse ver nada. Veneno, ela sussurrou a palavra. Não muito longe dela, Steve olhou para seu punho cerrado. Ele parecia bastante temeroso com a porta de bronze que estava coberta com padrões misteriosos e um cheiro indescritível. Não se atreveu a fazer um movimento imprudente. Em sua mão direita, ele segurava a coroa da lua escarlate, a lua cheia carmesim que emitia um brilho frio. Usando a mão esquerda, tirou um frasco de vidro marrom translúcido do bolso e bufou. O fraco de veneno biológico pode ser usado para criar aleatoriamente diferentes tipos de toxinas. Contanto que você o abra, os venenos se espalharão gradualmente para os arredores. Será eficaz em menos de 1 minuto e os sintomas só pioraram. Em 4 minutos, se você não deixar o ambiente cheio de veneno, os efeitos correspondentes serão inevitáveis, como a morte. Que pena! Eu pensei que Jason seria capaz de segurar esse momento. Sharon, você não teria sido afetada, já que um corpo espiritual não tem medo de veneno, mas, infelizmente, há a coroa da lua escarlate aqui, que a impede de mudar de estado. Talvez você possa desistir de resistir e me deixar entender seus encantos ocultos. Ele parecia estar introduzindo vagarosamente as habilidades do item místico em sua mão, como se quisesse esperar que Klein e companhia perdessem completamente sua capacidade de resistir antes de atacar. No entanto, Tiri não entendeu sua intenção. Sob a influência da coroa da lua escarlate, o irracional lobisomem começou seu contra-ataque sem hesitar. Ele se jogou para a frente, agitou suas garras e golpeou o corpo de Marique, despedaçando-o. Clang, clang, clang. O som de pregos rasgando aço soou em sucessão, e a pele de Marique finalmente mostrou sinais de feridas sangrentas. Klein beliscou sua testa. Parecia que sua testa estava começando a esquentar, mas os efeitos negativos não foram tão ruins quanto o que Steve mencionou. Parece que o veneno foi enfraquecido pela constante purificação e efeito de purga do broche do sol. Klein de repente zombou. Você está planejando nos atacar depois que sucumbirmos ao veneno? Por que você acha que eu não usei fogos de artifício agora? Por que você acha que eu dependia de explosivos? Com tantas explosões, definitivamente chamei a atenção de outras pessoas. Os Beyonders oficiais próximos estão correndo aqui neste exato momento. Você não tem muito tempo sobrando. Steve virou a cabeça para olhar para Klein,
cujo rosto não pôde ser identificado graças à tinta que havia espalhado nele. De repente, ele riu e disse: "Esqueci que há um inseto com o qual posso lidar facilmente. Não se preocupe, você definitivamente estará morto antes que o pessoal da igreja chegue." Antes que pudesse terminar a frase, Klein de repente ergueu o revólver na mão direita e disparou uma bala purificadora. Steve moveu seus passos ligeiramente, percorrendo vários metros por vez. Ao longo do caminho, deixou imagens posteriores para trás. No entanto, a bala de Klein não atingiu onde ele havia mirado. Em vez disso, atingiu o meio da clareira, perfurando o solo e criando uma grande comoção. Uma brisa de espiritualidade passou, e tanto os zumbis de Marique quanto as sombras de Steve pararam de se mover ao mesmo tempo. Em uma fração de segundo, eles atacaram furiosamente, avançando em direção ao centro da clareira como uma matilha de cães famintos na hora da refeição. Steve, que estava prestes a usar métodos misteriosos para controlar Klein e matá-lo facilmente, ficou atordoado por um momento. Então, revelou uma expressão confusa e surpresa. Por alguma razão desconcertante, ele descobriu que não podia comandar os mortos-vivos que trouxe. Foi a primeira vez para ele. Ao mesmo tempo, Klein estalou os dedos, detonando mais algumas bombas e lançando chamas escarlates que subiram no ar em diferentes locais. Sua figura saltou de uma fogueira para outra enquanto ele teleportara em direção ao exterior da clareira. "Você quer correr?" Steve gritou. Quando ele estava prestes a se tornar incorpóreo para perseguir seu alvo, descobriu que os zumbis e as sombras haviam cavado uma caixa quadrada de metal e estavam lutando pelo item dentro. Logo, uma das sombras conseguiu. Seu corpo inchou e, aparentemente ganhando inteligência, voou em outra direção. "Então esse item é usado para atrasar minhas ações e permitir que ele escape com sucesso." Humph, ele ainda não entende do que um espectro e a coroa da lua escarlate são capazes. Steve desistiu temporariamente de perseguir Klein. Guardando o frasco de veneno biológico, seu corpo desapareceu repentinamente e apareceu sobre uma fina camada de gelo que se formou em uma poça d'água. Ele confiou em sua velocidade assustadora para gerar uma pós-imagem e chegou atrás daquela sombra gigante. Os olhos de Steve brilharam com uma luz verde escura. A sombra se dispersou instantaneamente sem fazer barulho e o item em sua mão caiu. Os outros zumbis e sombras, desconsiderando completamente a aura opressiva da poderosa existência enquanto corriam para agarrá-la. Steve estava cada vez mais alarmado e curioso. Ele descobriu que sua intuição espiritual não poderia extrair nenhuma revelação do objeto que havia causado o tumulto dos zumbis e das sombras. Ele deu um passo à frente e agarrou o objeto com a mão esquerda. Era um chaveiro de ouro escuro. Pendurado nele estava um antigo e requintado apito de cobre. Ao lado do apito de cobre pendia uma chave simples de bronze. Eles se amarram juntos enquanto permaneciam na palma da mão pálida de Steve. Ao mesmo tempo, a coroa da lua escarlate de Steve em sua mão direita emanava silenciosamente um brilho carmesim, como uma lua cheia em miniatura. Antes que os pensamentos surgissem na mente de Steve, um som fraco, mas muito estranho, entrou em sua mente, rasgando seus nervos e raspando seu couro cabeludo. "Ah!" Steve soltou um grito miserável e caiu do ar no chão. A coroa da lua escarlate, que ele segurava na mão, e o chaveiro com o apito de cobre e a chave foram lançados voando ao mesmo tempo. Ele lutou e se contorceu no local, seu corpo inchado e saliente. Havia braços que eram tão pequenos quanto bebês que cresciam fora de seu corpo, ou um líquido amarelo claro e fétido que espirrava dentro de seu corpo. Neste momento, uma chama acendeu novamente. Klein,
que havia escapado, saltou e apareceu no caminho da coroa da lua escarlate. Ele não tentou pegar o item místico. Em vez disso, com um movimento suave, ele desviou sua trajetória, enviando-a voando em direção à enfraquecida senhorita Sharon. Os gritos de dor de Steve diminuíram gradualmente, e a coroa da lua escarlate pousou com precisão em Sharon. A figura de Sharon instantaneamente se tornou incorpórea, e os olhos azuis que haviam perdido o foco recuperaram o brilho. Apertando a mão direita com força, a mão esquerda segurava o acessório do tamanho da palma da mão incrustada com um anel de rubis escuros. Seu corpo começou a flutuar. A coroa da lua escarlate permitiu que seu portador fosse imune à influência da lua cheia. Sharon não era mais fraca. E em seu estado de corpo espiritual, ela não tinha medo do veneno biológico. Neste momento, os zumbis e as sombras se reuniram mais uma vez, lutando pela chave mestra acorrentada e pelo apito de cobre de Azik. Klein não se importava. Ele ergueu o braço esquerdo e apontou. O broche do sol em seu peito brilhou com uma luz dourada escura e desapareceu. Uma luz intensa, brilhante e sagrada caiu do céu, envolvendo o grupo de zumbis e sombras que lutavam pelos itens. No que parecia ser a luz do dia, as sombras transparentes e bizarras rapidamente derreteram e desapareceram. Os cadáveres pálidos e fedorentos emitiram fumaça preta antes de se inflamarem e queimarem como velas. Quando a luz desapareceu, não havia quase nada, exceto o antigo e intrincado apito de cobre de Azik e a chave mestra, ambos pendurados em um chaveiro já enegrecido. Eles ficaram lá em silêncio. Enquanto isso, Sharon não se importava com Marik, cujos ferimentos estavam piorando graças aos ataques de Tiri. Em vez disso, ela confiou em sua própria habilidade de se transformar em itens semelhantes a espelhos para alcançar o pedaço fino de gelo, que Steve havia usado anteriormente, e desapareceu. Ela estendeu a mão direita para Steve, que estava se transformando em um monstro, e a abriu bem, apontando a palma da mão para o inimigo. Intermináveis raios de luz explodiram e rapidamente se entrelaçaram para formar a misteriosa porta de bronze com inscrições. Kriik. Com um ruído estridente, o pequeno chapéu preto na cabeça de Sharon foi levado por uma súbita rajada de vento, e seu cabelo loiro cuidadosamente penteado caiu em cascata em um estado desgrenhado. Era óbvio que usar o item místico novamente era bastante cansativo para ela. Prom! A misteriosa porta de bronze estalou, e uma série de gargalhadas estridentes, soluços e gritos ecoaram no ar. Braços cheios de dentes ou completamente sem pele se estenderam descontroladamente e agarraram Steve, cujas pústulas estouravam uma a uma. As estranhas vinhas verde escuras que acentuavam o rosto de uma criança e os tentáculos escorregadios e ilusórios também limitavam o ser de sequência 5. Ah! Steve gritou novamente. O pus amarelo pálido, que escorria, cobria todo o seu corpo, permitindo-lhe mal resistir ao puxão. Uma rachadura vermelha brilhante apareceu em seu rosto, e nela havia um buraco que levava a um funil escuro. Nesse momento, Klein ergueu o revólver e apontou para ele. Sem demora ou hesitação, com o rosto disfarçado, Klein puxou o gatilho calmamente enquanto usava sua meia cartola. Bang! Bang! Com um flash do broche do sol, 2 balas cheias de santidade atingiram Steve com precisão na cabeça. Embora não tenham perfurado sua pele ou ossos, elas acenderam chamas resplandecentes, transformando Steve em uma tocha brilhante. Ah! Com outro grito, Steve foi puxado para mais perto da ilusória porta de bronze. Quando Klein soltou o cilindro do revólver, os cartuchos caíram no chão e ele tirou a caixa de metal contendo as balas Beyonder. Ao mesmo tempo, mais uma vez injetou sua espiritualidade no broche do sol.
2. 1. Um pilar de luz pura e impecável caiu do céu e atingiu instantaneamente o corpo de Steve. Respirando fundo, Clay inseriu 3 balas de purificação e 3 balas de exorcismo no cilindro e o fechou. Ele mirou na cabeça de Steve novamente e, com o brilho do broche dourado escuro, puxou o gatilho com força, 6 vezes seguidas. Bang! 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 Ponto.